Ele olhou para mim e disse: sai daqui. Assim, simples. Dentro da casa que eu ajudei a construir, depois de uma vida inteira fazendo tudo por ele. Naquele momento, eu entendi que não estava só perdendo um lugar. Eu estava sendo descartada. Eu tinha pouco dinheiro, uma máquina de costura velha e nenhum plano. E mesmo assim, eu saí. Porque naquele dia, sem saber, eu não estava sendo expulsa. Eu estava sendo obrigada a recomeçar. Mas antes de começarmos, deixe nos comentários de onde você está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal. O telhado range antes do sol nascer. Aprendi a contar o tempo por esse som. Quando as telhas de barro começam a estalar com o frio da madrugada, sei que faltam uns 40 minutos para o galo cantar. Quando o galo canta, sei que faltam uns 20 para o céu clarear. E quando o céu clareia aqui no interior do Maranhão, ele não faz isso devagar, com delicadeza. Ele abre de uma vez, laranja e roxo e rosa misturados, como se Deus tivesse derrubado tinta em cima do mundo e não tivesse tempo de limpar. Eu acordo antes de tudo isso. Fico deitada na cama de casal, que ainda é de casal só de nome, olhando para o teto de madeira escura, ouvindo o silêncio que o Geraldo deixou quando foi embora. 4 anos já. 4 anos, 2 meses e uns dias que parei de contar, porque contar não adiantava nada. Ele morreu aqui dentro, nessa mesma cama, numa noite de maio, em que a chuva batia forte no zinco do alpendre e eu segurei a mão dele até ele esfriar. Não tinha ambulância que chegasse a tempo. A estrada de terra vira lama quando chove, e lama não deixa ninguém passar. Fiquei com ele até o amanhecer. Depois levantei, fiz café e fui avisar o vizinho mais próximo. O seu Benedito, que mora a quase 2 quilômetros daqui, do outro lado do Capim Alto. Ele foi quem ajudou a tirar o Geraldo. Ele e o filho mais novo, um menino de uns 16 anos, que não sabia onde colocar os olhos. Eu entendia. Morte é coisa que a gente não sabe olhar quando é jovem. Às vezes nem quando é velho. Meu filho, o Marcos, estava em São Luís. Liguei e ele veio. Isso preciso reconhecer. Veio, ficou 3 dias, olhou para a casa como quem olha para um peso que não quer carregar. E antes de ir embora, falou que eu precisava pensar em vender tudo e ir morar com ele. Eu disse que ia pensar. Sabia que não ia. Os meses foram passando. Ele ligava às vezes. Depois ligava menos. Depois foi a esposa quem começou a atender quando eu ligava, sempre com uma desculpa pronta. O Marcos está no trabalho, o Marcos está dormindo, o Marcos vai te ligar depois. Ele nunca ligava depois. E eu fui aprendendo a não ligar também. Até que veio o dia que eu ainda guardo aqui no peito como uma pedra quente. Tinha ido até São Luís de ônibus, coisa que não faço há anos, porque senti que precisava ver o filho. Cheguei sem avisar. Erro meu, talvez. Bati na porta do apartamento dele, num prédio de bairro que eu mal conhecia. Ele atendeu com a cara de quem viu assombro. A mulher ficou parada na cozinha, me olhando como quem olha para problema que chegou sem ser chamado. Fiquei 2 dias. No segundo dia, depois do jantar, o Marcos veio até mim com aquela voz baixa que as pessoas usam quando não têm coragem de gritar. Disse que a vida deles tinha mudado, que o apartamento era pequeno, que a Cristiane estava grávida, notícia que eu deveria ter recebido com alegria e recebi com o coração torcido, porque percebi que era usada como argumento, não como presente. Disse que eu precisava entender que ele tinha a vida dele. Disse que eu não podia ficar aparecendo assim. E então disse: a senhora precisa sair daqui, mãe. Não gritou, não xingou. Falou quieto, olhando para o lado, como quem pede desculpa por algo que já decidiu fazer de qualquer jeito. Eu fiquei parada. Olhei para ele, para esse homem de quase 40 anos que eu amamentei, que eu levei no colo quando tinha febre, que eu costurei roupa para poder comprar o material escolar. E não reconheci nada. Não era maldade no rosto dele. Era algo pior. Era indiferença. Era o olhar de quem já se acostumou com a própria decisão. Naquela noite, eu não dormi. Na manhã seguinte, arrumei minha bolsa,
Tomei café sozinha na cozinha enquanto eles dormiam e fui embora. Peguei o ônibus de volta para o interior. 7 horas de estrada, metade de asfalto, metade de poeira vermelha. Quando a janela começou a mostrar o cerrado aberto, o capim alto, o céu enorme sem prédio nenhum cortando, senti uma coisa estranha que demorei para entender. Não era alívio, não era tristeza, era reconhecimento. Aquela terra me conhecia e eu conhecia ela. A fazenda não é grande não, nunca foi. É um pedaço de terra que o pai do Geraldo ganhou de um patrão antigo, no tempo em que terra ainda se ganhava assim, como pagamento por anos de serviço, como se solo pudesse valer o que gente não consegue pagar. Tem a casa, tem o quintal, tem o pomar com as laranjeiras velhas e a mangueira que cresce torta desde que um temporal dobrou o galho principal há uns 20 anos. Tem o galinheiro, o pequeno roçado que mantenho mais por hábito do que por necessidade. E tem a estrada de chão batido que passa em frente ao portão e vai até o vilarejo de São Roque, uns 8 quilômetros adiante. Essa estrada quase não tem movimento. Às vezes passa uma caminhonete levantando poeira. Às vezes um carro de boi, mais raro ainda. Às vezes uma pessoa a pé, com sacola na mão, cabeça baixa, caminhando com aquela pressa cansada de quem já andou demais. Eu olho da varanda, identifico quem é quando conheço, aceno com a cabeça. Quando não conheço, fico só olhando. O interior do Maranhão tem essa coisa. Estranho é estranho, mas ninguém deixa de notar. Minha rotina cabe dentro de poucas horas. Acordo, aqueço a água, faço o café com o pó grosso que compro no mercadinho de São Roque uma vez por semana. Tomo na varanda, olhando o pomar acordar com a luz. Depois, cuido das galinhas. São 6, número que já foi maior, mas fui vendendo aos poucos porque sozinha não dá conta de tanto. Depois o roçado enquanto o sol ainda não pesa. Depois a casa, que limpo mais por respeito ao que foi do que por necessidade do que é. À tarde costuro a máquina do Geraldo, que era minha antes de ser dele, que era minha antes de ser nossa. Fica na sala, perto da janela que dá para o quintal. Faço conserto de roupa para as pessoas do vilarejo. Faço bainhas, remendos, zíperes, botões. Às vezes alguma roupa nova, simples, para quem não tem dinheiro para comprar na cidade. Não fico rica com isso. Fico, que é diferente de sobrar, mas é diferente também de faltar. À noite, janto cedo. Vejo o céu escurecer da varanda. E o céu do Maranhão, quando escurece, é coisa que não tem explicação justa em palavras. As estrelas aparecem aos montes, sem a interferência de luz de cidade, sem fumaça, sem prédio. Só o escuro imenso e os pontos brancos incontáveis. O Geraldo gostava de ficar aqui comigo, olhando para isso. Dizia que o céu era a única coisa que não diminuía com o tempo. Sinto falta disso. De alguém que também olha. Foi numa terça-feira, no fim de agosto, quando o calor seco do Maranhão transforma o ar numa coisa quase sólida, que minha vida mudou de direção. Não foi com barulho, não foi com sinal. Foi simples como a maioria das coisas que importam. Eu estava na varanda no fim da tarde, com a cuia de café esfriando na mão, olhando a poeira que o vento levantava na estrada. O sol já tinha perdido a brutalidade do meio do dia e jogava uma luz dourada e cansada em cima de tudo. As galinhas estavam quietas. Os grilos ainda não tinham começado, e então eu vi, na frente do portão, não na estrada, não longe, mas ali, encostada no mourão de madeira carcomida que sustenta o portão há 30 anos, havia uma criança, menina, pequena. Devia ter uns 6, talvez 7 anos, cabelo crespo despenteado, vestido cor-de-rosa que já foi cor-de-rosa e agora era de uma cor sem nome, cheio de terra e de uma mancha escura no joelho, os pés descalços no chão rachado. Ela estava de costas para mim, mas eu podia ver pela posição do corpo, os ombros curvados para dentro, a cabeça baixa, os braços cruzados sobre o peito como quem tenta se abraçar, que essa menina não estava descansando. Essa menina estava com medo. Fiquei parada por um momento. Olhei para os 2 lados da estrada, esperando ver alguém vindo atrás dela. Não tinha ninguém. A estrada estava vazia.
A poeira já tinha baixado, e o único movimento era o capim alto ondulando devagar com o vento. Me levantei devagar, sem fazer barulho, como a gente faz quando não quer assustar o que é frágil. Caminhei até o portão. Ela ouviu meus passos na terra seca e virou. Vi o rosto dela, olhos escuros muito abertos, com aquela expressão que só criança perdida tem, mistura de choro represado e determinação desesperada de não chorar. O queixo tremia levemente. As mãos apertavam os próprios braços com força. Fiquei do outro lado do portão, sem abrir, sem me aproximar demais. A gente ficou nos olhando por alguns segundos que pareceram mais. Depois eu perguntei, com a voz mais quieta que consegui: "Você está perdida, minha filha?" Ela não respondeu. Mas o queixo parou de tremer por um segundo, como se a voz de alguém, qualquer alguém, já fosse alguma coisa. E naquele instante, olhando para aquela menina sozinha na frente do meu portão, com o sol dourado e cansado derramando em cima de tudo, e os grilos começando a cantar lá no fundo do capim, eu senti o peito apertar de um jeito que não sentia há muito tempo. Não era pena, era reconhecimento. Eu sabia muito bem o que era estar parada na frente de uma porta, sem saber se podia entrar, sem ter para onde ir. Abri o portão. Criança com medo não fala logo. Aprendi isso criando o Marcos, e aprendi de novo naquela tarde, quando a menina entrou pelo portão com passos pequenos e desconfiados, como o gato que aceita o abrigo, mas ainda não decidiu se confia em quem oferece. Ela veio porque eu abri o caminho e recuei, sem insistir, sem estender a mão antes da hora. Vim andando devagar na frente, de costas para ela, como quem diz: "Pode vir. Não vou te pegar." Subi os 2 degraus da varanda. Ela parou no último degrau e ficou. Não entrou. Só ficou ali, no limite entre o fora e o dentro, com os pés descalços na madeira gasta, me observando com aqueles olhos escuros que pareciam medir tudo ao mesmo tempo. A casa, o quintal, eu. Fui para a cozinha sem dizer nada. Peguei o copo de alumínio azul que fica pendurado no prego perto da pia. Era o copo do Geraldo, mas Geraldo não precisava mais dele. Enchi com água filtrada, peguei 2 biscoitos de polvilho que sobraram do café da manhã e voltei para a varanda. Coloquei o copo e os biscoitos no banco de madeira, entre nós duas. Depois fui sentar na minha cadeira. Do outro lado, peguei a cuia de café que já estava frio e fiquei olhando para o quintal como se não tivesse mais nada de interessante acontecendo. Demorou uns 2 minutos. Depois ouvi o som leve dos pés dela se movendo, o rangido quase imperceptível da madeira do banco e o som do copo sendo pego com as 2 mãos. Não virei para olhar. Fiquei com os olhos no pomar, nas laranjeiras velhas que o vento balançava devagar, no céu que já estava trocando o dourado pelo roxo. Os grilos tinham começado de verdade agora. Aquele canto insistente e constante que à noite vira parte do silêncio em vez de interromper ele. Lá no galinheiro, as galinhas faziam aquele barulho manso de quem está se acomodando para dormir. A vida da fazenda seguindo o ritmo dela. E eu esperando. "Tem mais água?" A voz saiu pequena, rouca de quem ficou tempo sem falar ou de quem ficou tempo chorando. Virei devagar. Ela tinha tomado o copo inteiro. Os biscoitos tinham sumido. Ela segurava o copo vazio com as 2 mãos no colo, me olhando com uma expressão que já tinha perdido um pouco do medo e ganhado um pouco de outra coisa. Não era confiança ainda, mas era uma abertura pequena, fina como fresta de janela. "Tem", eu disse. Peguei o copo, fui encher, voltei. Dessa vez, ela pegou da minha mão sem recuar. Bebeu mais devagar agora. Depois, ficou olhando para dentro do copo vazio, como se tivesse alguma coisa lá dentro para ver. Eu me sentei de novo. O roxo do céu estava virando azul escuro nas bordas, e as primeiras estrelas começavam a aparecer no alto, tímidas ainda, como quem chega cedo demais numa festa e não sabe se fica. "Como você se chama?" perguntei, com a mesma voz quieta de antes. Ela demorou. "Bia, Bia", repeti, só para mostrar que tinha ouvido. "Eu sou a Nilda." Ela não disse nada, mas tampou levemente o queixo com a borda do copo, um gesto pequeno.
de criança que está pensando. Onde você mora, Bia? Silêncio mais longo dessa vez. Ela olhou para a estrada, que agora estava quase invisível no escuro que chegava depressa, como sempre chega no interior. Sem aviso, sem gradação, de uma vez. Longe, ela disse. Só isso. Longe. Não forcei mais naquela hora. Levantei e disse que ia fazer o jantar, que ela podia ficar na varanda se quisesse, que não tinha problema nenhum. Entrei na cozinha e deixei a porta aberta para ela ouvir os sons domésticos. O fósforo riscando no fogão, o óleo esquentando, o cheiro de cebola e alho que é o cheiro de casa em qualquer lugar do Brasil. Fiz arroz, feijão que tinha sobrado do almoço, um ovo frito. Quando fui colocar à mesa, coloquei 2 pratos. Ela entrou na cozinha quando o cheiro chegou até a varanda. Ficou parada na porta, olhando para os 2 pratos, com uma expressão que me apertou o peito de um jeito que eu não esperava. Não era fome só. Era surpresa. A surpresa de quem não esperava que tivesse um lugar guardado para ela. Pode sentar, eu disse, apontando para a cadeira do Geraldo. Ela sentou, pegou a colher e comeu com aquela concentração silenciosa de criança com fome de verdade. Não a fome de quem pulou um lanche, mas a fome de quem não sabe direito quando comeu pela última vez. Eu comi do meu lado, sem perguntar nada. Às vezes, a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém é simplesmente não perguntar nada por um tempo. Deixar o corpo descansar antes de pedir que a voz trabalhe. Depois do jantar, ela ajudou a juntar os pratos. Não porque eu pedi, mas porque fez, naturalmente, com aquele automatismo de criança que foi ensinada a ajudar desde cedo. Isso me disse alguma coisa sobre ela, sobre de onde veio, sobre quem a criou. Criança que ajuda sem ser mandada foi criada com cuidado. O abandono veio depois, não foi desde sempre. Lavei a louça. Ela ficou do meu lado pegando os pratos enxutos e empilhando no escorredor com uma seriedade desproporcional ao tamanho dela. Você tem família? Perguntei de costas para ela, olhando para a janela escura da pia. Tenho avó, ela disse, mas a avó está doente. E mais alguém? Pausa. Tinha minha mãe. O tinha pesou no ar da cozinha mais do que qualquer outra coisa que ela pudesse ter dito. Não perguntei o que tinha significava. Já sabia o suficiente. O tinha de criança pequena tem um peso diferente do tinha de adulto. É mais cru, mais direto, sem os anos de aprendizado que a gente acumula para embrulhar a dor em palavras mais suaves. Terminamos a louça em silêncio. O problema da noite se apresentou de forma prática, como os problemas reais costumam fazer. Não tinha como levar a menina para São Roque naquela hora. Eram quase 8 da noite. A estrada de terra estava no escuro total. Eu não tenho carro. Nunca tive. O Geraldo tinha uma caminhonete velha que o Marcos levou quando foi embora, dizendo que ia consertar e devolver, coisa que nunca aconteceu. A bicicleta que uso para ir ao vilarejo não serve para carregar criança no escuro por 8 quilômetros de estrada sem luz. E eu não sabia de onde ela tinha vindo, nem para onde exatamente ir. Fui até o quarto, peguei o lençol extra que fico no baú, o travesseiro que sobrou quando o Marcos levou as coisas dele e arrumei a cama do quarto pequeno. O quarto que foi do Marcos, que desde que ele foi embora virou depósito de coisas sem dono, mas que ainda tem uma cama de solteiro encostada na parede com o colchão decente. Tirei as caixas, varri o chão, coloquei o lençol. Chamei a Bia. Ela entrou no quarto e olhou para a cama arrumada com aquela mesma expressão de surpresa contida de antes, como se coisas boas fossem sempre um pouco inesperadas para ela. Você dorme aqui essa noite, eu disse. Amanhã a gente vê o que faz. Ela assentiu. Depois, no momento em que eu ia sair e fechar a porta, ela falou, Dona Nilda. Parei. Eu não fugi não, ela disse, com uma seriedade que não cabia no tamanho dela. Eu estava indo pedir ajuda para alguém. Fiquei parada na porta. Olhei para ela. Ela me olhava de volta, séria, com aqueles olhos escuros que guardavam mais do que qualquer criança de 7 anos deveria precisar guardar. Tá bom, Bia, eu disse. Eu sei. Fechei a porta com cuidado. Voltei para a varanda.
Sentei na minha cadeira no escuro, com o céu do Maranhão inteiro aberto na minha frente, as estrelas em quantidade que a cidade nunca deixa ver, a Via Láctea desenhada de um horizonte ao outro como um rio de luz fria e antiga. O vento tinha esquentado um pouco, aquele vento morno de noite de agosto que não refresca, mas também não sufoca, que só existe. Fiquei pensando, quem era essa menina? De onde tinha vindo? O que tinha acontecido com a mãe dela? Onde estava essa avó doente? Por que ela estava sozinha, numa estrada de interior no fim de tarde, caminhando para algum lugar, com aquela determinação pequena e assustada de quem não tem mais ninguém para mandar? E fiquei pensando também em mim, em como eu tinha aberto o portão sem pensar, sem pesar o trabalho, o risco, a complicação, sem calcular se eu tinha condição, ou disposição, ou energia. Abri porque não tinha como não abrir, porque vi aquele corpo curvado para dentro, aqueles braços cruzados sobre o peito, e reconheci algo que não tem como fingir que não reconhece. Solidão não tem idade. O Geraldo sempre dizia que eu tinha um defeito grave. Eu não consigo passar por nada que esteja sofrendo sem parar. Animal na beira da estrada, eu paro. Criança chorando no mercado, eu me aproximo. Vizinho doente, eu apareço com panela na mão antes de ser chamada. Ele dizia isso como se fosse crítica, mas quando dizia, estava sempre sorrindo daquele jeito lateral que era só dele. Acho que não era crítica, acho que era a coisa que ele mais gostava em mim, e que ele nunca soube como dizer direto. Lá dentro, o quarto do Marcos estava quieto. A Bia devia ter dormido rápido, do jeito que criança exausta dorme, fundo, sem movimento, como pedra no fundo de água parada. Levantei, fui até a porta do quarto, encoste o ouvido na madeira. Ouvi a respiração devagar, regular, de quem finalmente largou o peso. Voltei para a varanda, fiquei mais um tempo olhando para o céu, e pensei que há quanto tempo não tinha ninguém respirando nessa casa além de mim. Há quanto tempo o silêncio aqui dentro era só meu. Não é que a Bia tivesse resolvido alguma coisa. Não é que a noite tivesse ficado menos pesada, ou o quarto do Geraldo menos vazio, ou a saudade do filho menos estranha. Aquela saudade de filho que está vivo, mas que escolheu ser ausente, que é o tipo de saudade que não tem nome certo, que fica no meio do caminho entre perda e abandono. E não tem velório nem luto reconhecido. Mas havia uma respiração além da minha. E o quarto do Marcos, que tinha virado depósito de coisas sem dono, tinha agora uma criança dormindo nele. Às vezes não precisa ser mais do que isso. Às vezes, um quarto que volta a ter alguém dentro é suficiente para a noite ficar um pouco menos comprida. Me levantei quando o frio da madrugada começou a descer. Entrei em casa, tranquei a porta, não pelo medo de nada, mas pelo hábito de anos sozinha, e fui deitar. O telhado rangeu. Faltavam 40 minutos para o galo cantar. Mas dessa vez, antes de fechar os olhos, eu ouvi a respiração da Bia atravessar a parede fina de madeira entre os quartos, e fechei os olhos com menos esforço do que de costume. A manhã seguinte começou como todas as outras, exceto que não começou. Acordei antes do galo, como sempre, mas dessa vez não fiquei deitada olhando o teto. Me levantei devagar, coloquei os chinelos, fui até a porta do quarto pequeno e fiquei ouvindo por uns segundos. A respiração da Bia ainda era regular, funda, de quem está em sono profundo. Continuei para a cozinha, acendi o fogão, botei a água para esquentar e fiz o café com aquela atenção exagerada que a gente coloca nas coisas simples quando está tentando não pensar nas complicadas. O que eu ia fazer com aquela menina? Essa era a pergunta que o café quente não respondia. Eu não sabia o nome da avó dela, não sabia o nome do vilarejo de onde tinha vindo, não sabia o que tinha acontecido com a mãe. Não sabia se tinha alguém procurando por ela naquele momento, desesperado, ou se não tinha ninguém, e essa segunda possibilidade pesava mais do que a primeira, porque eu já conhecia o tamanho desse silêncio, já sabia como ele ocupa os cômodos de uma casa e não sai mais.
Tomei o café na varanda, olhando o dia abrir. O céu estava diferente naquela manhã. Não tinha o laranja e o rosa de costume. Estava branco, fechado, com aquelas nuvens baixas e cinzentas que no Maranhão significam uma coisa só: chuva chegando. Não a chuva fina e educada que refresca e passa. A chuva grossa, séria, daquelas que no interior transformam estrada de terra em rio de barro e deixam tudo isolado por horas, às vezes por dias. O ar cheirava a terra úmida antes mesmo de uma gota cair. Fui cuidar das galinhas com esse pensamento na cabeça. Joguei o milho, limpei a água, fiz o que sempre faço, mas meus olhos ficavam voltando para o céu que ia fechando devagar como tampa de caixão. Quando voltei para a cozinha, a Bia estava sentada à mesa. Ela tinha lavado o rosto, estava com o cabelo molhado nas pontas e as mãos limpas sobre a mesa. Tinha aquela postura quieta de criança que foi ensinada a esperar sem reclamar. Me olhou quando entrei, mas não disse nada. Fiz mingau de fubá. Coloquei a tigela na frente dela, coloquei a minha do outro lado, sentei. Comemos os primeiros minutos sem falar. Lá fora, o vento tinha aumentado um pouco, sacudindo as folhas da mangueira torta com um som de papel amassado. O céu continuava fechando. "Você dormiu bem?" perguntei. "Sim, senhora." "Não precisa de senhora, não. Pode falar Nilda." Ela me olhou como se isso fosse uma permissão estranha. Depois, abaixou os olhos para o mingau. "A senhora..." ela começou e parou. "Nilda..." corrigi quieta. Uma pausa pequena. "A Nilda vai me levar para minha avó?" Coloquei a colher na tigela. Olhei para ela. Ela me olhava com aquela seriedade constante, aqueles olhos que pareciam mais velhos do que o rosto que os carregava. "Vou", eu disse, "mas você vai ter que me dizer onde a sua avó mora." E foi assim que Bia começou a falar. Não foi de uma vez. Saiu aos pedaços, como coisa que a gente guarda há tempo e não sabe direito como tirar. Um pedaço aqui, uma pausa, outro pedaço, outro silêncio. Eu fui ouvindo sem interromper, sem fazer cara de espanto, sem perguntar mais do que ela estava disposta a dar. A avó se chamava Dona Filomena. Morava num sítio pequeno a uns 12 quilômetros dali, numa localidade chamada Brejinho, que eu conhecia de nome, mas nunca tinha ido. A mãe da Bia, que se chamava Conceição, a Ceiça, como todo mundo chamava, tinha morrido no começo do ano. Não de doença, não de acidente. Tinha ido embora com um homem de outra cidade e não tinha voltado mais. Para a Bia, isso era morte. Para a Bia, a mãe tinha ido e pronto. E o pronto era definitivo da mesma forma que qualquer outro tipo de fim. Eu entendi isso sem precisar que ela explicasse. Depois que a Ceiça foi, a Bia ficou com Dona Filomena, que era boa, que cuidava, que fazia comida e contava história, e a mandava para a escola na cidade pequena mais próxima. Mas Dona Filomena tinha adoecido havia 3 semanas. Começou com febre, virou fraqueza, a fraqueza virou uma coisa que a deixava deitada sem conseguir levantar. Não tinha médico em Brejinho. O agente de saúde passava uma vez por mês e o mês ainda não tinha acabado. Bia tinha ido ao único vizinho que Dona Filomena tinha, um senhor chamado Dito, que morava uns 2 quilômetros adiante. Mas o Dito tinha ido para a cidade visitar o filho e não estava. A casa estava trancada, o cachorro amarrado, latindo para a menina sem reconhecer. Então Bia tinha feito o que sabia fazer. Caminhou. Não sabia exatamente para onde. Sabia que se fosse na direção do sol da manhã, eventualmente chegaria em algum lugar. Tinha caminhado a tarde inteira. Tinha chegado ao meu portão quando as pernas não queriam mais. Fiquei olhando para ela enquanto ela terminava de contar, com os olhos fixos na tigela de mingau fria. 7 anos. 7 anos, e tinha saído sozinha por estrada de interior em busca de ajuda para a avó doente porque não tinha mais ninguém. "Tem quanto tempo você saiu de casa?" perguntei. "Ontem cedo." Então a Dona Filomena estava sozinha desde ontem de manhã. Me levantei antes de terminar o mingau. "Vou me arrumar", eu disse.
A gente sai já. Foi quando o céu decidiu que não. A primeira gota caiu enquanto eu ainda estava no quarto, trocando a blusa. Depois veio a segunda e a terceira. E aí o céu abriu de uma vez com aquela violência tranquila que só chuva de interior tem. Sem raio de aviso, sem trovão de alerta, só a água descendo grossa e constante, como se sempre tivesse estado lá e tivesse decidido finalmente aparecer. Fui até a janela. A estrada em frente ao portão já estava sumindo. A terra vermelha ia virando lama escura em tempo real. As poças se formando e se juntando e se tornando uma coisa só. A mangueira torta dobrava para o lado com o peso da água. As galinhas tinham corrido para dentro do galinheiro e o silêncio delas era o silêncio de bicho que sabe quando a natureza está maior do que ele. Voltei para a sala. A Bia estava parada na porta da cozinha, olhando a chuva pela janela, com as mãos apertadas na frente do corpo. A gente não consegue ir agora, eu disse, com a voz mais firme que consegui. Ela virou para mim. Nos olhos dela vi a conta sendo feita. A avó sozinha. A chuva, os 12 quilômetros de estrada de terra, que agora eram 12 quilômetros de lama. O tempo passando. Mas minha avó, ela disse. Eu sei, Bia. Ela tá sozinha. Eu sei. Ela não consegue nem levantar para pegar água. A voz dela não tinha subido. Não tinha virado choro. Tinha ficado naquele mesmo tom sério e contido de sempre, o que tornava a frase mais pesada do que qualquer grito poderia ser. Uma criança de 7 anos, preocupada com a hidratação da avó doente, falando com a calma de quem cresceu rápido demais porque não teve escolha. Me sentar do nada naquele momento e me pus a pensar. Não tinha carro, não tinha vizinho próximo com carro. O seu Benedito, o mais próximo, estava a 2 quilômetros e não sei se ainda tinha a caminhonete velha. Celular tinha sinal fraco aqui dentro e com chuva o sinal sumia de vez. Já tinha tentado ligar para o número do postinho de saúde de São Roque uma vez, meses atrás, e ninguém tinha atendido. Mas tinha alguma coisa que eu podia fazer agora. Vem aqui comigo, eu disse para a Bia. Fui até o quarto, abri o baú grande que fica no pé da cama. Tirei a manta dobrada que estava no fundo, a lanterna grande que o Geraldo sempre mantinha carregada para apagão, o kit de primeiros socorros que o agente de saúde tinha deixado uma vez, e eu nunca usei, mas nunca joguei fora. Coloquei tudo em cima da cama. Depois fui até a cozinha e preparei a garrafa d'água grande, o pacote de bolacha, as 2 bananas que tinham no pente. A Bia me acompanhava com os olhos por toda a casa, tentando entender o que eu estava montando. A chuva vai parar, eu disse não para ela, mas em voz alta. Porque algumas coisas precisam ser ditas em voz alta para a gente mesma acreditar. Aqui no Maranhão, essa chuva de céu fechado costuma durar umas 3, 4 horas. Quando parar, a gente sai imediatamente. Enquanto não para, a gente se prepara. Ela ficou olhando para um monte de coisas na cama. E se demorar mais? Se demorar mais, a gente acha outro jeito. Que jeito? Fiz uma pausa. Era uma boa pergunta. Era uma pergunta honesta de criança que não aceita resposta vaga, porque já aprendeu que resposta vaga geralmente significa que o adulto também não sabe e está fingindo que sabe. Eu podia fingir, ou podia não fingir. Não sei ainda, eu disse. Mas a gente acha, sempre acha. Ela ficou me olhando por uns segundos. Depois foi até a cama e começou a dobrar a manta com aquele cuidado sério de quem está ajudando de verdade e não de mentira. E eu fiquei parada por um momento olhando para aquela criança dobrando manta na beira da minha cama, com a chuva batendo forte no zinco do telhado e a tarde fechando mais cedo do que devia por causa das nuvens. E senti alguma coisa que não consegui nomear direito. Não era alegria, não era alívio, era qualquer coisa que ficava entre os dois, num lugar que eu não visitava há muito tempo. Era a sensação de ser necessária, não de ser obrigada, não de ser cobrada. De ser necessária, que é diferente, que é mais leve e mais pesada ao mesmo tempo, que é o tipo de coisa que faz a gente levantar da cama antes do galo cantar, não porque não tem escolha, mas porque tem. A chuva continuou.
Nós duas ficamos na sala, ela com o joelho dobrado na cadeira, olhando pela janela com aquela expressão de quem conta as gotas. Eu com a costura na mão, uma bainha de vestido que precisava ser entregue há dias e que agora servia principalmente de âncora para as mãos enquanto minha cabeça estava em outro lugar. Às vezes eu olhava para ela, às vezes ela olhava para mim. E o silêncio entre nós já não era mais o silêncio de duas estranhas. Era o silêncio de duas pessoas que estão no mesmo lugar, esperando a mesma coisa, torcendo juntas sem precisar dizer. Lá fora, a terra vermelha do Maranhão bebia a chuva. E a tarde foi fechando devagar, grossa, cheirando a barro e a capim molhado e a alguma coisa nova que eu ainda não sabia nomear, mas que já conseguia sentir chegando. A chuva parou às 3 da tarde. Não foi gradual, foi como costuma ser aqui no interior. De uma vez, como se alguém tivesse fechado uma torneira no céu. Um segundo estava caindo grossa e constante, no outro tinha parado. E o silêncio que ficou era mais barulhento do que a própria chuva. O pinga-pinga nas folhas, o córrego que tinha se formado na vala da estrada, o gotejo do telhado no chão de terra do quintal, o mundo inteiro escorrendo. Me levantei da cadeira antes que a última gota caísse. Vamos, eu disse. A Bia já estava de pé. Não tinha precisado ser chamada, não tinha precisado ser acordada de nenhum devaneio de criança. Ela tinha ficado aquelas horas todas acordada, atenta, esperando com aquela paciência tensa de quem sabe que não pode apressar a chuva, mas também não pode desperdiçar o segundo em que ela para. Estava de pé ao meu lado antes que eu terminasse de guardar a costura. Peguei a sacola que tinha preparado, a lanterna, o kit de primeiros socorros, a água, a comida simples. Coloquei a capa de chuva velha do Geraldo, que é grande demais para mim, mas que serve. E peguei o guarda-chuva dobrado para caso o céu mudasse de ideia no meio do caminho. Procurei uma capa para a Bia e não tinha do tamanho dela. Então peguei uma sacola de plástico grande e improvisei uma proteção para o caso de chuva voltar. Coisa que ela olhou com uma seriedade absoluta e vestiu sem reclamar, como quem está acostumada com o improviso. Saímos pela porta da frente. O ar depois da chuva no Maranhão é uma coisa que não tem comparação justa. Cheira a terra molhada, a capim verde, a alguma flor que abre só quando a água vem e que eu nunca soube o nome. Cheira a começo, de um jeito estranho, como se a chuva tivesse lavado não só o pó, mas também a memória do que estava aqui antes. O céu tinha aberto num azul escuro e limpo, quase violeta nas bordas, com o sol de fim de tarde jogando uma luz dourada e rasante em cima de tudo que tornava cada folha molhada uma pequena fonte de luz. Bonito demais para o que eu estava sentindo por dentro. A estrada estava como eu esperava, lama vermelha, densa, do tipo que agarra o chinelo e não solta. Troquei para a bota de borracha antes de sair, a bota preta velha que fica na entrada para exatamente essas situações. A Bia tinha só o tênis de lona, que estava velho e fino. Parei, voltei para dentro, peguei as meias grossas extras e enrolei os pés dela por cima do tênis com um saco plástico amarrado no tornozelo. Solução feia, funcional, do tipo que o interior inventa quando não tem outro jeito. Ela ficou me olhando, fazer isso sem dizer uma palavra. Quando terminei, disse, não é bonito, mas funciona. Ela olhou para os pés e disse, com uma seriedade total, tá bom. E começamos a caminhar. Os primeiros quilômetros foram lentos. A lama exigia atenção constante. Cada passo tinha que ser colocado com cuidado, testando a firmeza antes de transferir o peso, desviando das poças que escondiam buracos, buscando as laterais da estrada onde o capim alto tinha segurado um pouco mais a consistência do solo. Eu ia na frente abrindo caminho. A Bia pisava nos meus rastros quando podia. Ela não reclamou uma vez. Não reclamou do ritmo lento. Não reclamou dos pés molhados, que eu sabia que estavam molhados, apesar do plástico. Não reclamou do peso da sacola que eu tinha dividido com ela.
Dei a ela o guarda-chuva para carregar, que era leve mas volumoso, e ela carregou como se fosse o objeto mais importante do mundo. Fomos conversando aos poucos, do jeito que a gente conversa quando está caminhando junto, sem se olhar, com a voz indo para frente junto com os passos, as frases saindo entre respirações. Eu perguntei sobre Dona Filomena. A Bia foi falando. A avó tinha 73 anos, cabelo branco preso num coque baixo, mãos grandes de roça, voz grossa que assustava quem não conhecia, mas que era boa. Fazia remédio de erva para tudo. Folha de goiaba para diarreia, erva doce para cólica, hortelã para febre. Sabia o nome de cada planta no quintal e do quintal do vizinho e da beira da estrada. Tinha criado 3 filhos sozinha, depois que o marido foi embora. Não morreu, foi embora. Diferença que Dona Filomena nunca perdoou, mas também nunca ficou falando porque tinha coisa mais importante para fazer do que guardar mágoa de homem que não ficou. Enquanto Bia falava, eu ouvia e pensava que Dona Filomena e eu tínhamos mais em comum do que o Maranhão. Ela vai ficar boa? A Bia perguntou de repente, quebrando o fio da própria história. Parei um segundo antes de responder. Não sei, eu disse, mas a gente vai chegar lá e vai ver o que ela precisa e vai fazer o que puder ser feito. Isso é o que ela mesma fala. O quê? Que a gente faz o que pode ser feito, que o resto é de Deus ou do destino, dependendo do dia. Andei mais uns passos antes de falar. Sua avó é sábia, é velha. A Bia disse, com uma lógica absoluta de criança. Ela fala que é a mesma coisa. Quase sorri. Quase. No 5º quilômetro, o céu deu o aviso. Não foi grande coisa. Só um escurecimento rápido no horizonte, uma nuvem que tinha ficado para trás da chuva principal e que vinha chegando devagar pelo oeste, roxa e cinza, carregada. O vento mudou de direção, esfriou 2 graus e as folhas viraram a barriga para cima, que é o sinal que o interior conhece de cor. Mais chuva vindo. Olhei para trás, calculei a distância que tínhamos percorrido. Olhei para frente, tentei estimar o que faltava. Não conhecia bem esse trecho de estrada, nunca tinha ido a Brejinho a pé. De bicicleta eu tinha noção, mas a pé é diferente. A pé o mundo é maior. As distâncias mentem. Falta muito? Perguntei para a Bia. Ela olhou para frente com o conhecimento tranquilo de quem percorreu esse caminho muitas vezes. Tem o pé de pequi torto, que aparece antes de chegar. Quando aparecer o pé de pequi, falta pouco. E ainda não apareceu. Ainda não. Olhei para a nuvem roxa no horizonte. Olhei para a estrada enlameada na frente. Fiz a conta silenciosa, que não tinha resposta boa. Se parasse para esperar, a Dona Filomena ficava mais tempo sozinha. Se continuasse, podíamos ser pegos pela segunda chuva no meio do caminho, sem abrigo, com a estrada piorando. A gente continua, eu disse. A Bia já estava caminhando. A segunda chuva pegou a gente faltando uns 2 quilômetros. Não foi a mesma violência da primeira. Foi uma chuva mais fina, mais fria. Aquela que molha por dentro porque não é grossa o suficiente para fazer a gente se preparar, mas é constante o suficiente para encharcar tudo em 20 minutos. Abri o guarda-chuva e segurei sobre nós duas, o que significava que eu ficava com o braço esquerdo levantado constantemente e que metade de mim ficava de fora, mas a Bia ficou protegida, que era o que importava. Caminhamos assim, próximas, sob o guarda-chuva preto velho do Geraldo. Primeiro silêncio de novo. Depois a Bia falou, com a voz baixa, quase para ela mesma. Minha mãe nunca gostou de chuva. Não disse nada. Deixei continuar se quisesse. Ela ficava brava quando chovia. Dizia que chuva atrapalhava tudo. Uma pausa. A avó fala que chuva é bênção, que quem vive de terra precisa de água. Elas brigavam por causa disso. Por causa da chuva? Por causa de tudo. Ela disse, com uma simplicidade que não tinha amargura, só constatação. Eram muito diferentes. Caminhamos mais uns passos. Você sente falta dela? Perguntei, e me arrependi imediatamente, porque era cedo demais ou tarde demais, ou não era hora nenhuma para essa pergunta.
mas a Bia respondeu sem hesitar. Sinto falta de quando ela era boa, ela disse. Quando ela era ruim, não sinto não. Fiquei com isso andando junto comigo pelo resto do caminho. Sinto falta de quando ela era boa. Quando ela era ruim, não sinto não. 7 anos. 7 anos e já tinha aprendido a separar as versões de quem amava, a guardar uma e soltar a outra. Coisa que adulto leva décadas tentando aprender e às vezes não aprende nunca. O pé de pequi torto apareceu quando o céu estava quase escuro. Era uma árvore velha, grossa no tronco, com um galho principal que tinha crescido quase horizontal antes de decidir subir, criando aquele formato de cotovelo que a Bia tinha descrito. Estava do lado direito da estrada, sozinho no meio do capim, com as folhas brilhando de chuva. Chegou, a Bia disse, e pela primeira vez naquele dia eu ouvi na voz dela alguma coisa que não era seriedade. Era alívio. Era a respiração de quem estava prendendo o ar sem saber e só percebe quando solta. Doblamos uma curva fechada e o sítio apareceu. Era pequeno, simples, do tipo de moradia que o interior constrói, sem arquiteto e sem plano. Casa de tijolos sem reboco, telhado de amianto, janelas de madeira pintadas de azul que o tempo tinha desbotado para uma cor entre o azul e o cinza. Um quintal com árvores frutíferas, um galinheiro menor do que o meu, uma cerca de arame farpado velha que mais sugeria limite do que impedia qualquer coisa. A porta da frente estava fechada. A Bia parou na frente do portão de madeira simples e chamou. Vó, silêncio. Vó, sou eu, Bia. Trouxe ajuda. Nada. Olhei para a menina. Vi o queixo dela tensionar, os ombros subirem levemente. Vi o medo voltando, aquele medo específico de criança que imagina o pior, porque o pior já aconteceu antes na vida dela. Abri o portão e fui até a porta. Bati 3 vezes. Dona Filomena, meu nome é Nilda, sou vizinha do lado da estrada. Vim com a Bia. Um silêncio longo. Então, de dentro, um som. Fraco, rouco, mas presente. Uma voz de mulher velha que tinha pouca força, mas que estava usando toda ela para atravessar a parede. Tá aberta. Dona Filomena estava na cama. Deitada de lado, encolhida debaixo de um lençol grosso, apesar do calor, com o rosto suado e os olhos fundos de quem está com febre há dias. Era menor do que eu imaginava para uma mulher com aquela voz. Miúda, com os ossos aparecendo nos ombros e nas maçãs do rosto, o cabelo branco solto espalhado pelo travesseiro. Mas os olhos, mesmo fundos e cansados, tinham aquela qualidade de quem enxerga mais do que a maioria. Ela viu a Bia antes de me ver. Menina, ela disse, com a voz que tinha sobrado. Você foi longe. Fui buscar ajuda, a Bia disse parada na porta do quarto, como se precisasse de permissão para entrar no quarto da própria avó, agora que tinha alguém junto. Veio, né? Dona Filomena disse. Não era pergunta. Aí os olhos dela foram para mim. Me avaliou por uns 3 segundos com aquela objetividade direta de quem é velho e não tem mais tempo para rodeio. Você é a Nilda do sítio da Curva. Sou. Ouvi falar de você. Uma pausa curta. Obrigada por trazer minha neta. Oh, sua neta me trouxe, eu disse, com honestidade. Os lábios dela fizeram um movimento que em outras circunstâncias teria sido sorriso. Cheguei mais perto da cama. Coloquei a mão na testa dela. O gesto automático de mãe e de cuidadora e de qualquer pessoa que cresceu no interior, onde termômetro nem sempre tem, mas mão na testa sempre tem. A febre estava alta. Não conseguia dizer o número, mas estava alta. Faz quantos dias? Perguntei. Uns 5, talvez 6. Ela tossiu, uma tosse seca e curta que custou energia. Começou com frio, depois a febre. Não consigo comer muito. Bebeu água hoje? Pouca. Uma pausa. A Bia deixou a garrafa do lado antes de ir, mas tombou no chão e não consegui pegar. Olhei para o chão. A garrafa estava de lado embaixo da cama, ainda com água dentro. Peguei, abri, trouxe para perto dela. Ajudei a sentar um pouco, devagar, com a mão nas costas dela, que era praticamente osso e pele, e segurei enquanto ela bebia. Ela bebeu devagar.
em goles pequenos, como quem tem o esôfago dolorido. A Bia tinha entrado no quarto agora. Estava parada do outro lado da cama, com a mão pousada no lençol perto da mão da avó. Não segurando, só tocando, como quem precisa confirmar que está real. Dona Filomena olhou para a mão da neta, depois olhou para mim. Ela foi longe, repetiu baixinho. Ela foi, eu confirmei. Igual a mãe dela. Disse isso sem amargura, só com aquela tristeza mansa de quem já aceitou o que não muda. Só que foi longe, por motivo certo. Não disse nada. Fui até a cozinha, que era pequena e simples, e comecei a fazer o que sabia fazer. Acendi o fogão, botei água para ferver, procurei o que tinha disponível. Encontrei erva cidreira no pote de vidro na prateleira, mel escuro num vidro menor, limão seco numa tigelinha. Fiz o chá que minha mãe fazia quando alguém estava com febre. O mesmo que eu sempre faço porque é o único que sei de cor e sei que funciona. Ou pelo menos sei que não faz mal. Voltei com a caneca. Dona Filomena bebeu sem questionar, o que me disse que estava mais fraca do que aparentava, porque mulher do interior com opinião própria questiona remédio de estranho. Depois fechou os olhos. A Bia ficou sentada na beira da cama, quieta. Eu fui e voltei. Arrumei a cozinha, aqueci um caldo simples com o que encontrei, varri o chão que estava cheio de folhas secas que tinham entrado pela janela mal fechada. Fiz as coisas que se fazem quando não se pode fazer as grandes coisas. Quando o médico está longe e a estrada está de lama e a noite está chegando e o que resta é fazer as pequenas coisas com toda a atenção que elas merecem. Quando voltei ao quarto com o caldo, Dona Filomena tinha os olhos abertos de novo. Me olhou por um momento, então disse, com uma voz que tinha ganhado um pouco mais de força depois do chá e do descanso: "Você perdeu alguém também?" Não era pergunta. Parei com a caneca na mão. "Perdi", eu disse. "A gente reconhece", ela disse. "Quem perdeu reconhece nos outros." Fiquei parada por um segundo no meio do quarto pequeno, com o caldo esquentando a palma da mão, a Bia olhando para mim da beira da cama, a chuva fina ainda batendo na janela de madeira azul desbotada, e Dona Filomena me olhando com aqueles olhos fundos e cansados que enxergavam mais longe do que deveriam conseguir no estado em que estava. "Perdi", repeti, mais baixo, e não disse mais nada. Não precisava. A crise veio de madrugada. Como as coisas sérias sempre vêm, sem aviso, sem preparação, no momento em que o cansaço já tomou conta de tudo e a guarda baixou. Eu tinha me acomodado na cadeira de palha do canto do quarto com a intenção de só descansar um pouco enquanto a Dona Filomena dormia. A Bia tinha adormecido na cama ao lado da avó, enroscada de lado, com a mão ainda tocando o lençol mesmo no sono, aquele contato que a criança mantém mesmo inconsciente, porque o corpo precisa confirmar o que o coração ainda não tem certeza. Eu não devia ter dormido, mas dormi. Acordei com o som, um som pequeno, quase imperceptível, que em outro contexto eu não teria ouvido. Um gemido baixo, interrompido, do tipo que a pessoa faz quando está tentando não fazer barulho, mas o corpo não obedece mais. Abri os olhos no escuro completo do quarto, levei um segundo para lembrar onde estava, e aí ouvi de novo: "Dona Filomena." Me levantei da cadeira antes de estar completamente acordada. Acendi a lanterna, direcionei para o rosto dela com cuidado para não acordar a Bia, e o que vi me gelou apesar do calor da noite. A velha estava com o rosto contorcido, respiração curta e rápida, os lábios ligeiramente roxos na luz amarela da lanterna, o corpo inteiro tensionado debaixo do lençol, como alguém que está lutando contra alguma coisa que não tem forma. A febre tinha subido. Coloquei a mão na testa dela, e era como tocar uma pedra que ficou no sol o dia inteiro. Aquele calor seco e intenso que queima a palma imediatamente. Alta demais, perigosamente alta para uma mulher de 73 anos que já estava fraca antes disso. "Dona Filomena", chamei baixinho, com a mão no ombro dela. "Dona Filomena, me ouve?" Ela abriu os olhos.
Estavam desorientados, percorrendo o quarto sem focar, aquele olhar perdido de febre alta, que é um dos olhares mais assustadores que existem, porque a pessoa está ali, mas também não está. Geraldo, ela murmurou. Parei. Ela não estava me vendo. Estava vendo outra coisa, outro lugar, alguém que o tempo tinha levado. Estava naquele lugar entre o sonho e o acordado, onde a febre às vezes coloca a gente, onde os mortos voltam e os vivos somem. Engoli o que aquilo me fez sentir. Não sou o Geraldo, não. Eu disse, quieta. Sou a Nilda. Tô aqui com você. Ela piscou. Focou devagar, como lente de câmera antiga ajustando. Me viu. Nilda, ela repetiu, como quem está testando se o nome é real. Sou eu. Preciso te sentar um pouco. A febre está muito alta. Trabalhei durante a madrugada inteira. Panos úmidos na testa, no pescoço, nos pulsos. Os pontos que a gente aprendeu no interior que ajudam a baixar temperatura quando não tem remédio. Água em goles pequenos constantes, para não vomitar, mas para também não desidratar. O chá de erva cidreira de novo, mais concentrado dessa vez, com mais mel. Fui até a cozinha 3, 4 vezes, aquecendo, preparando, voltando. A Bia acordou na segunda vez que eu saí do quarto. Estava sentada na cama quando voltei, com os olhos grandes no escuro, olhando para a avó com aquela expressão que eu reconhecia. A expressão de criança que entende mais do que os adultos gostariam que entendesse. Ela piorou, a Bia disse. Não perguntou. Está piorando agora, eu disse com honestidade. Mas estou cuidando. Ela vai morrer? A pergunta saiu direta, sem drama, com aquela crueza específica de criança que já perdeu uma pessoa e sabe que perder é possível, que não é só coisa de história, que acontece de verdade com pessoas de verdade, em quartos de verdade, em noites quentes de Maranhão. Me sentei na beira da cama, do lado dela. Fiquei um segundo antes de responder, porque essa pergunta merecia um segundo. Não sei, eu disse. Não vou mentir para você dizendo que sei, mas posso te dizer o que eu sei de verdade. A febre alta é perigosa, mas ela ainda está aqui, ainda está respondendo, e eu não vou dormir essa noite enquanto ela precisar de cuidado. Isso eu sei. A Bia ficou me olhando. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. A senhora não conhece a gente. Fiquei parada com a pergunta no ar e percebi que não tinha resposta pronta. Não era fé, não era obrigação, não era porque alguém ia me agradecer ou me pagar ou me reconhecer. Porque eu vi você no portão, eu disse por fim, e não tinha como não ver. Ela ficou quieta por um momento. Depois se levantou da cama, foi até a pia do canto do quarto, molhou o pano que eu tinha deixado na bacia, torceu do jeito que tinha me visto torcer e foi colocar na testa da avó, com um cuidado que era grande demais para as mãos pequenas que carregava. Não disse mais nada. Trabalhou ao meu lado o resto da madrugada. A febre começou a ceder por volta das 4 da manhã. Foi devagar, como maré que baixa, imperceptível minuto a minuto, mas real quando a gente compara o começo com o fim. Às 3 horas, o rosto de Dona Filomena ainda estava vermelho e tenso. Às 4, tinha amolecido um pouco. Às 4:30, ela dormia com uma respiração mais lenta, mais regular, menos aquela luta constante de antes. Coloquei a mão na testa dela, ainda quente, mas quente diferente, quente de corpo se recuperando, não quente de corpo se rendendo. Aprendi a diferença com o Geraldo, nas últimas semanas dele, quando a diferença entre esses dois calores era a única leitura que eu tinha para saber como a noite ia ser. Sentei de volta na cadeira de palha. A Bia tinha voltado a dormir na cama, enroscada do mesmo jeito de antes, mas dessa vez com o braço por cima da avó. Não só tocando, abraçando com aquela força de criança que não sabe que está abraçando, que faz isso no sono porque o corpo encontrou o que estava procurando e não quer mais soltar. Olhei para as duas por um tempo e alguma coisa dentro de mim, alguma coisa que eu nem sabia que ainda estava intacta, que eu achava que o tempo e a solidão e a saída do Marcos e a morte do Geraldo tinham quebrado de vez. Essa alguma coisa se mexeu. Se mexeu quieto, sem anúncio,
como a maré de novo, como todas as coisas que importam de verdade. Pensei no Geraldo. Não com a dor aguda de antes, não com aquela facada que vinha quando menos esperava nos primeiros 2 anos. Com uma saudade mais mansa, mais assentada, do tipo que não vai embora, mas que também não incapacita. A saudade que vira parte da respiração, que fica junto sem sufocar. Pensei nele construindo essa cama onde eu estava sentada. Nele escolhendo a madeira, medindo, pregando com aquela concentração séria que ele tinha para qualquer trabalho que fazia com as mãos. Nele dizendo que coisa bem feita não precisa de barulho, só de atenção. Pensei no Marcos. Dessa vez não com a mágoa escaldante que eu carregava desde o apartamento em São Luís. Com algo mais parecido com tristeza tranquila, a tristeza de quem já entendeu o que é e parou de lutar contra o entendimento. O Marcos tinha feito a escolha dele. Era a escolha errada. Eu ainda achava isso, sempre ia achar. Mas era dele, e eu não podia continuar me definindo pela ausência de quem escolheu não ficar. Tinha ficado tanto tempo esperando que ele voltasse que tinha esquecido de olhar para o que estava aqui. A terra, a casa, as laranjeiras velhas, o céu enorme. E agora essas duas, essa velha pequena de febre baixando e essa criança de 7 anos que atravessou 12 quilômetros de estrada sozinha porque não tinha mais ninguém e que tinha me encontrado no portão não por acaso. Eu já não acreditava mais em acaso, mas porque o destino às vezes tem a forma de uma menina descalça, com vestido cor-de-rosa desbotado, encostada num mourão de madeira carcomida. O sol nasceu enquanto eu ainda estava na cadeira. Entrou pela fresta da janela azul desbotada em um fio de luz dourada que foi crescendo devagar pelo chão de cimento até alcançar a cama. Dona Filomena abriu os olhos quando a luz chegou nela. Não assustada, não desorientada como na madrugada. Abriu com aquela calma de quem acorda e sabe exatamente onde está e decide que está bem com isso. Ficamos nos olhando por um momento. A febre baixou, eu disse. Eu sei, ela disse. Eu sinto. Ainda precisa de descanso. E de comer alguma coisa quando conseguir. Ela assentiu. Depois olhou para a Bia dormindo do seu lado, para o braço da neta sobre ela, e ficou olhando por um tempo com uma expressão que era amor, e era culpa, e era gratidão, e era tudo junto num rosto só. Ela foi longe, Dona Filomena disse pela 3ª vez desde que cheguei, mas dessa vez era diferente. Não era preocupação, não era constatação, era orgulho. O orgulho específico de avó que vê a força da neta e reconhece de onde vem. Foi, eu disse. E chegou. Dona Filomena me olhou. E você veio. Vim. Um silêncio curto, do tipo que não precisa ser preenchido. Você tem família? Ela perguntou. Fiz uma pausa pequena. Tive, eu disse. Depois corrigi, porque era importante ser honesta. Tenho um filho. Longe. Pausa. E tive um marido, que já foi. Ela assentiu, sem dó, sem aquele olhar de pena que as pessoas às vezes fazem que é pior do que nada. A gente que fica aprende a fazer família com o que encontra. Ela disse simples, como quem constata o óbvio. Fiquei com essa frase. Fiz família com o que encontra. Olhei para a Bia dormindo, para o braço dela sobre a avó, para a janela azul desbotada com o sol entrando, para as minhas próprias mãos no colo, as mãos que tinham torcido pano de madrugada, que tinham segurado caneca de chá, que tinham arrumado cama de criança no quarto que era do filho que foi embora. As mesmas mãos. Fazendo família com o que encontra. Fiquei mais 2 dias. Não foi decisão longa, não foi pesada. Dona Filomena não podia ficar sozinha ainda. A Bia não podia cuidar de tudo. E eu não tinha nada em São Roque que não pudesse esperar 2 dias. As galinhas tinham água e milho suficiente. A costura podia atrasar. O silêncio da minha casa não ia a lugar nenhum. No 2º dia, quando a febre já tinha ido de vez e Dona Filomena conseguia sentar na cama e comer o mingau que a Bia fez com uma concentração de cirurgião, o agente de saúde apareceu fazendo a visita mensal. Jovem, óculos, mochila grande,
aquela pressa gentil de quem tem muita gente para ver em pouco tempo. Examinou Dona Filomena, disse que era infecção viral, que tinha passado o pior, que ela precisava de repouso e hidratação e alimentação leve por mais uns dias. Deixou um antitérmico, anotou alguma coisa no caderno e antes de ir disse que ia acionar o serviço de referência para fazer acompanhamento. Depois foi embora levantando poeira na estrada já seca. Dona Filomena olhou para a porta fechada depois que ele saiu e disse: "Demorou, demorou." Eu concordei. Mas veio, eu repeti. Ela me olhou com aquele olho de quem está dizendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Entendi. Na tarde do segundo dia, sentei na varanda da casa de Dona Filomena com uma caneca de café que a Bia tinha feito, forte demais, com açúcar demais, do jeito que criança faz café quando quer mostrar que sabe fazer. E fiquei olhando o quintal. Era um quintal cheio de vida. As plantas medicinais em latas e vasos improvisados. A goiabeira no canto. O mamoeiro jovem que estava começando a dar fruto. O gatinho laranja dormindo em cima do muro de pedra como se o mundo inteiro fosse dele e ele não devesse satisfação a ninguém. A Bia veio sentar do meu lado com a própria caneca. Ficamos as duas olhando o quintal em silêncio. Depois ela falou, sem me olhar, com os olhos no gatinho laranja: "Você vai voltar para sua casa?" "Vou", eu disse. "Amanhã de manhã." Um silêncio. "Mas você volta aqui de vez em quando?" Fiquei olhando para o quintal. Pensei na estrada de terra vermelha entre minha casa e essa, nos 12 quilômetros que a Bia tinha percorrido sozinha porque não tinha ninguém, no seu Benedito que tinha ido morar com a filha, na dona Zélia que tinha ficado doente, em como o interior vai ficando vazio devagar, uma pessoa aqui, uma pessoa ali, e a gente vai acordando um dia rodeada de silêncio que não escolheu. Pensei na cadeira de palha no canto do quarto onde eu tinha passado a madrugada, em como não tinha sido difícil ficar nela, em como o corpo tinha ficado quieto, alerta, presente, com aquela presença que eu não sentia há tempo, que o luto e a solidão e o abandono do Marcos tinham ido apagando devagar até eu achar que era só assim que era, que o apagamento era permanente. Não era. "Volto", eu disse. A Bia tomou um gole do café forte demais. "Não é todo mês?" Ela perguntou com uma neutralidade cuidadosa de criança que está querendo muito uma coisa, mas aprendeu que querer muito assusta as pessoas. Olhei para ela de lado, para o perfil sério, o cabelo crespo que o vento mexia, o vestido cor-de-rosa desbotado que eu já tinha lavado e passado na noite anterior sem que ela pedisse, porque vi ele na cadeira do quarto e não consegui não lavar, da mesma forma que não consigo passar por nada que está sofrendo sem parar. "Todo mês", eu disse. "E quando precisar antes." Ela não sorriu, não falou nada, só assentiu com aquela seriedade constante que era a forma dela de dizer que tinha ouvido, que tinha guardado, que ia acreditar nisso até que o contrário fosse provado. Era a mesma seriedade que ela tinha tido no portão 2 dias atrás, só que agora não tinha medo junto. Na manhã seguinte, arrumei a sacola. Dona Filomena estava sentada na cama, já com mais cor no rosto, o cabelo branco preso no coque baixo, que a Bia tinha arrumado com aquela concentração séria de sempre. Fui até o quarto me despedir. Ela me pegou pelo pulso antes que eu conseguisse falar. A mão dela era grande, como a Bia tinha descrito, com os dedos grossos de quem trabalhou a vida inteira. Forte ainda, apesar da febre, apesar dos 73 anos, apesar de tudo. Me olhou por um momento. "Você tem um lugar aqui", ela disse. "Se um dia precisar." Não disse que não ia precisar. Não disse obrigada do jeito automático que a gente diz quando não sabe o que dizer. Fiquei olhando para ela, para aquela mulher pequena e grossa e sobrevivente que tinha criado 3 filhos sozinha e estava criando a neta sozinha e tinha adoecido sozinha e tinha quase ido sozinha e que mesmo assim olhava para mim e oferecia lugar. "A senhora também", eu disse. Ela soltou meu pulso. Assentiu. Pronto. A Bia me acompanhou até o portão.
Ficou do lado de fora, com os pés descalços na terra que a chuva tinha deixado fofa e escura, me olhando com aqueles olhos grandes que já não tinham mais a expressão de quando a vi pela primeira vez no mourão. O medo tinha ido embora. Não totalmente, porque medo daquele tamanho não some de 2 dias. Mas tinha recuado para dentro, tinha encontrado um lugar menor para ficar, tinha deixado espaço para outras coisas. Nilda, ela chamou, quando eu já tinha dado alguns passos na estrada. Parei. Virei. Ela estava parada no portão, pequena contra o fundo da casa e do quintal e do céu imenso do Maranhão que tinha aberto azul e limpo depois de toda a chuva. Obrigada, ela disse. Não era a obrigada de educação. Era a obrigada de quem escolhe uma palavra porque é a menor que cabe, sabendo que o que quer dizer é maior do que qualquer palavra, mas que a palavra serve de sinal, de marcador, de pequena bandeira fincada no chão dizendo: aqui aconteceu alguma coisa. Eu que agradeço, eu disse. Ela franziu o senho levemente, sem entender. Eu sorri. E percebi, quando senti os músculos do rosto fazerem aquilo, que tinha sido o primeiro sorriso de verdade em muito tempo. Não o sorriso que a gente faz para não preocupar ninguém. O outro, o que vem de dentro antes da gente decidir. Virei e comecei a caminhar. Os 12 quilômetros de volta foram diferentes. A estrada estava seca. O sol de 2 dias tinha trabalhado bem, e o que era lama vermelha tinha voltado a ser terra vermelha com aquelas rachaduras finas na superfície que parecem mapa de algum lugar que não existe. O calor da manhã ainda era suportável, e o vento que vinha do cerrado trazia aquele cheiro de capim seco, que é o cheiro do interior quando está em paz consigo mesmo. Caminhei sem pressa. Fui pensando no que Dona Filomena tinha dito. Faz família com o que encontra. Fui pensando no Geraldo e em como ele nunca teria deixado eu ficar sozinha do jeito que eu fiquei, e em como a morte não pede permissão e a gente tem que se virar com o que sobra. Fui pensando no Marcos e, pela primeira vez, pensando nele sem aquela dor que virava raiva, que virava culpa, que rodava em círculos sem parar. Pensando nele com uma tristeza mais quieta, mais resolvida, do tipo que assenta no fundo e fica lá, mas não toma mais a superfície inteira. Ele tinha feito a escolha dele. Eu tinha a minha para fazer. Não a escolha de perdoar ou não perdoar, de ligar ou não ligar, de esperar ou desistir de esperar. Essas eram questões pequenas dentro de uma questão maior. A questão maior era essa. Como eu queria viver o tempo que ainda tinha, esperando que alguém voltasse, ou fazendo família com o que encontrava. Quando minha casa apareceu na curva da estrada, parei por um segundo. Olhei para ela de fora, como a Bia devia ter olhado 2 dias atrás. A casa de pau a pique, o telhado de barro, as janelas de madeira, o portão velho com o mourão carcomido onde a menina tinha encostado. Era pequena, era simples, era velha. Era minha, não a minha de posse, não a minha de documento. A minha de outra forma, mais funda, a forma que não tem cartório nem papel assinado. A minha de história, de suor, de cada tijolo que o Geraldo colocou, e cada janela que eu pintei, e cada noite que passei dentro dela, ouvindo o telhado ranger e o silêncio ser só meu. Abri o portão. Entrei. As galinhas me receberam com aquele barulho manso e urgente de quem está com fome e não tem cerimônia para demonstrar. Fui até o galinheiro, joguei o milho, troquei a água. Rotina. Minha rotina. Depois fui para a cozinha, acendi o fogão, botei a água para esquentar. Enquanto esperava, fui até a sala. Olhei para a máquina de costura perto da janela. A bainha do vestido ainda estava no mesmo lugar onde eu tinha deixado 2 dias atrás, agulha enfiada no tecido, esperando. Passei a mão na máquina, no ferro frio, na madeira da mesa, na linha que saía do carretel azul. Fui até o quarto do Marcos. Abri a porta. Não tinha mais as caixas empilhadas. Eu tinha tirado quando arrumei para a Bia e não tinha voltado a colocar. O quarto estava limpo, arrumado,
com a cama feita e o travesseiro no lugar e a janela pequena deixando entrar um fio de sol da manhã. Fiquei parada na porta por um momento. Depois, fui até a janela e abri ela de par em par. O vento entrou, mexeu na cortina fina, trouxe o cheiro de capim e terra e alguma coisa verde e viva do quintal. Deixei a janela aberta. Voltei para a cozinha, fiz o café, trouxe para a varanda. Sentei na minha cadeira. O céu do Maranhão estava inteiro na minha frente, azul limpo de depois de chuva, sem uma nuvem, sem uma hesitação, imenso como sempre foi e como sempre vai ser, muito maior do que qualquer coisa que acontece embaixo dele, muito mais antigo do que qualquer dor que a gente carrega. Tomei o café devagar, pensei na Bia, no olhar dela quando disse obrigada no portão. Aquele olhar que já não tinha só medo, que tinha começado a ter outra coisa dentro, alguma coisa que criança começa a construir quando descobre que o mundo tem pessoas que param, que o mundo tem portas que abrem, que pedir ajuda não significa sempre que a ajuda vai vir, mas significa que às vezes vem, e às vezes já é o suficiente para continuar acreditando que vale a pena pedir. Pensei na dona Filomena dizendo, você tem um lugar aqui. Pensei nas minhas mãos segurando a caneca de café. As mesmas mãos que tinham construído essa vida, que tinham perdido e ficado e continuado, que tinham aberto aquele portão 2 dias atrás sem calcular, sem pesar, porque não sabiam fazer diferente, porque nunca aprenderam a passar por coisa que precisa de ajuda, fingindo que não viram. Era um defeito, o Geraldo dizia. Sorrindo. Não era defeito nenhum. Era o que eu era. Era o que eu tinha. Era o que, depois de tudo, do Geraldo que foi, do Marcos que escolheu ir, dos anos de silêncio e rotina e telhado rangendo na madrugada, ainda estava inteiro, ainda funcionava, ainda era meu de uma forma que ninguém podia levar. A capacidade de ver, de parar, de abrir o portão. Os grilos começaram mais cedo naquele dia, ou talvez eu só estivesse prestando mais atenção. Fiquei na varanda até o sol esquentar de verdade, até a hora em que o calor seco do Maranhão transforma o ar numa coisa quase sólida e empurra a gente para dentro. Depois entrei, sentei na máquina de costura, peguei a bainha do vestido onde tinha parado, trabalhei a tarde inteira. De vez em quando olhava pela janela para o quintal, para a mangueira torta, para as laranjeiras velhas, para o pedaço de estrada que aparecia entre as folhas. Aquela estrada quase sem movimento. Aquela estrada de onde as coisas vinham quando vinham, que era raramente, que era quando precisava. Na hora do jantar, coloquei 2 pratos na mesa. Fiquei olhando para eles por um segundo. Depois guardei um. Ainda não era hora de 2 pratos. Mas o quarto do Marcos estava com a janela aberta. E o travesseiro estava no lugar, e na próxima visita a Brejinho eu ia levar o tecido de algodão xadrez que estava sobrando da última encomenda para fazer um vestido novo para a Bia, porque o rosa desbotado já tinha cumprido o que tinha que cumprir, e isso era suficiente, era mais do que suficiente, era começo.